500 milhões de euros estavam prestes a evaporar-se como fumo. Os computadores mais potentes de Portugal, um a um, sucumbiram à escuridão. 50 engenheiros informáticos, a nata da nação, olhavam petrificados para os seus monitores negros, enquanto o CEO, Paulo Fernandes, sentia o chão a fugir-lhe debaixo dos pés, assistindo ao desmoronamento do seu império em tempo real, perante o mundo. Acabou, gritou alguém no meio da cacofonia do desespero. Perdemos tudo. O pânico instalou-se, uma onda gelada que paralisou mentes brilhantes. Ninguém sabia o que fazer, que protocolo seguir quando o protocolo principal falha. O contrato mais monumental da história da empresa estava a um passo de ser reduzido a cinzas. Milhares de milhões de euros de investidores preparavam-se para uma debandada histórica. Contudo, no exato momento em que toda a esperança parecia uma memória distante, uma voz suave, quase um sussurro, cortou o caos denso. Desculpem. Eu talvez consiga resolver. Todos os olhares, carregados de incredulidade e uma pitada de irritação, viraram-se na direção daquela voz improvável. Quem ousava? Era uma jovem de 19 anos, vestindo uma t-shirt simples com um padrão floral, segurando nervosamente uma pendrive na mão. Era a filha do porteiro, a rapariga que todos ignoravam diariamente enquanto ela, silenciosamente, esvaziava os seus caixotes do lixo e limpava as suas secretárias. O que aquela jovem estava prestes a fazer iria silenciar todos os céticos, calar todas as vozes de desespero e provar, de forma irrefutável, que o maior dos gênios pode emergir da mais invisível das pessoas. O silêncio que se abateu sobre a sala de reuniões no último andar da Torre Vasco da Gama era mais ruidoso que os gritos de pânico que o antecederam. Paulo Fernandes fitava os ecrãs mortos com uma intensidade tal que parecia querer ressuscitá-los pela pura força da sua vontade. À sua volta, os 50 melhores engenheiros informáticos de Portugal digitavam freneticamente nos seus portáteis, mas os seus rostos, iluminados pelo brilho fraco dos ecrãs de diagnóstico, eram máscaras de terror crescente. Cada segundo que passava era um prego no caixão da Tecno Portugal. Quanto tempo nos resta? Perguntou Paulo, a voz embargada pela ansiedade que lhe comprimia a garganta. 1 hora e 20 minutos, respondeu Rui Gomes, o diretor técnico, um homem de cabelos grisalhos que limpava o suor da testa com as costas da mão. Se não tivermos isto a funcionar até às 4 da tarde, os japoneses cancelam o contrato. Eles assinam com a concorrência antes do sol se pôr em Tóquio. 5 anos de trabalho extenuante. Uma inovação que prometia revolucionar o campo da inteligência artificial. O futuro da empresa, o legado de Paulo, tudo dependia daquele sistema. E esse sistema tinha colapsado no momento mais crucial da sua existência. Mariana Dias observava toda a cena de um canto da sala, o mesmo canto onde, todos os dias nos últimos 2 anos, ela se posicionava para esvaziar o caixote do lixo. Ninguém reparava nela. Era apenas a filha do Sr. Manuel, o porteiro. Uma estudante de engenharia informática no Instituto Superior Técnico que ajudava o pai nas limpezas ao fim da tarde para pagar as propinas e os livros. Mas Mariana via algo que mais ninguém conseguia ver. Os seus olhos, treinados para detectar padrões no caos digital, percorriam os monitores, os racks de servidores, o emaranhado de cabos que pulsavam com dados mortos. Ela reconheceu os sintomas subtis de um problema que já tinha resolvido 1000 vezes nos seus projetos da faculdade, no seu modesto laboratório caseiro montado com componentes reciclados e peças de segunda mão. Enquanto a agitação dos engenheiros se transformava numa dança fútil de desespero, Mariana avançou lentamente, um passo de cada vez, em direção a um dos terminais principais. O seu coração batia descompassado contra as costelas, uma mistura de medo e excitação, mas a sua mente estava incrivelmente lúcida, fria como o gelo. Ela sabia exatamente o que tinha acontecido. E, mais importante, sabia como consertá-lo. Peço desculpa, Sr. Fernandes, disse ela, a sua voz soando surpreendentemente firme, apesar de baixa. Eu talvez possa tentar reparar. Paulo virou-se para ela, a sua expressão uma mistura de confusão e aborrecimento, como se tivesse ouvido mal. O quê? O problema, continuou ela, apontando para o ecrã principal. Eu acho que sei o que se passou. Um murmúrio de ceticismo e desdém percorreu a sala. Quem era esta miúda, a filha do pessoal da limpeza, para se intrometer na maior crise da história da empresa? Mas nos olhos de Mariana, Paulo viu algo que o fez parar. Não havia medo, não havia hesitação. Apenas uma confiança serena e absoluta na sua própria capacidade. Uma certeza que contrastava violentamente com a incerteza que o rodeava. Você é a filha do Manuel, não é? Perguntou Paulo, a incredulidade a atingir a sua voz. Ele olhava para ela como se a visse pela primeira vez, embora ela trabalhasse ali, sob o seu nariz, há 2 anos. Sim, senhor. Mariana Dias, a estudante do técnico, respirou fundo e, reunindo toda a sua coragem, verbalizou o diagnóstico que a sua mente já tinha formulado.
Eu creio que o sistema tem um conflito de protocolos de segurança que está a gerar um loop infinito nos servidores principais. Os 50 engenheiros olharam uns para os outros, estupefactos. Rui Gomes, o diretor técnico, um homem com 50 anos de idade e 20 de experiência, soltou um riso condescendente. Menina, com todo o respeito, estes são os melhores especialistas do país. Se nós não conseguimos. Com todo o respeito, senhor, interrompeu Mariana, educada mas inflexível, estão a procurar no sítio errado. Não é uma falha de hardware, nem um vírus. É um erro de lógica na programação da firewall, um que eu vi enquanto estudava para o meu exame de sistemas distribuídos. Paulo olhou para o relógio na parede. 72 minutos. Os seus engenheiros continuavam às escuras. Esta rapariga falava com uma convicção tão desarmante que era quase impossível não ouvir. A sua explicação, embora técnica, soava plausível. A sua calma era um farol no meio da tempestade. E sabe como resolvê-lo? Perguntou ele, a sua voz uma mistura estranha de desespero e uma esperança cética. Mariana assentiu e tirou a pendrive do bolso. Eu escrevi um patch que pode resolver o conflito. Mas preciso de acesso de administrador ao servidor mestre. Um silêncio gélido caiu sobre a sala. O servidor mestre. O cofre digital da Tecno Portugal. O lugar onde estavam guardados todos os segredos comerciais, as patentes que valiam milhares de milhões, o código-fonte que os concorrentes matariam para obter. Carlos Silva, o diretor de segurança, abanou a cabeça. Impossível. Ninguém, absolutamente ninguém, podia aceder àqueles sistemas sem uma autorização de nível 10. E eu tenho disse uma voz grave vinda da porta. Manuel Dias, o porteiro, entrou na sala empurrando o seu carrinho de limpeza, mas havia um brilho nos seus olhos que ninguém ali alguma vez notara. Tenho acesso de emergência. Deram-no a todos os porteiros depois daquele incidente no ano passado. Paulo olhou para ele, completamente pasmado. Manuel trabalhava ali há 15 anos. Sempre silencioso, sempre educado, sempre invisível. E agora, descobria que aquele homem humilde detinha a chave do reino. Pai, sussurrou Mariana, os seus olhos arregalados. Tens a certeza? Manuel olhou para a filha com um orgulho que parecia preencher toda a sala. Mariana, tu consertas tudo o que se estraga no nosso computador velho em casa desde os 7 anos. Se dizes que consegues, eu acredito em ti. Paulo Fernandes tomou a decisão mais louca e irracional da sua carreira. Deixem-na tentar. Se gostou desta história até agora, deixe um like e subscreva o canal. E agora, vamos continuar com o vídeo. Mariana sentou-se na estação de trabalho principal, o epicentro do poder tecnológico da empresa, enquanto os 50 maiores especialistas de TI de Portugal a observavam como se ela fosse uma aparição de outro mundo. As suas mãos tremiam ligeiramente quando inseriu a pendrive no porto do servidor mestre, mas o seu olhar estava focado, inabalável. O que estão a ver, começou ela a explicar, enquanto os seus dedos voavam sobre o teclado com uma velocidade e precisão hipnotizantes, é uma colisão entre o novo protocolo de segurança, que foi instalado ontem à noite, e o sistema legado que gera as transações. A firewall está a interpretar os pedidos do sistema antigo como um ataque e, por isso, bloqueou todo o sistema em modo de autoproteção, criando um ciclo vicioso. Rui Gomes aproximou-se do ecrã, o seu rosto uma máscara de incredulidade. Mas como é que sabia disso? Esse protocolo foi instalado em segredo absoluto. Enquanto o senhor o instalava, eu estava aqui com o meu pai a limpar o escritório, respondeu Mariana, sem desviar os olhos do código que fluía no monitor. Ouvi os técnicos a discuti-lo e vi trechos do código nos ecrãs. Quando cheguei a casa, mais tarde, recriei o mesmo ambiente no meu computador para tentar perceber o que poderia correr mal. Paulo sentiu o queixo cair. Ela recriou o nosso sistema em casa. Não o sistema inteiro, claro, acrescentou Mariana com um sorriso tímido, como se lesse os seus pensamentos. Mas o suficiente para identificar os pontos críticos. Use componentes reciclados e software open source. Não é a melhor máquina do mundo, mas funciona. No ecrã, linhas de código verde desfilavam a uma velocidade vertiginosa. Mariana estava a reescrever partes do sistema em tempo real, a construir uma ponte digital entre os dois protocolos incompatíveis. Impossível, murmurou um dos engenheiros mais novos. Esse procedimento levaria horas de programação. Só se o fizesse de raiz, respondeu Mariana. Mas eu já tinha a solução preparada. Estava a pensar propô-la como projeto para a minha tese de mestrado. De repente, um monitor piscou e acendeu-se. Depois outro. E então, como uma cascata de luz, todo o sistema central voltou à vida, os seus indicadores a brilhar com um verde saudável, como se nada tivesse acontecido.
Os dados fluíam normalmente. As ligações foram restabelecidas. A videoconferência com os clientes japoneses estava novamente online, mostrando os seus rostos impacientes. Um silêncio incrédulo preencheu a sala por um longo segundo. Depois, irrompeu uma ovação espontânea. Paulo olhou para o relógio. Ainda faltavam 45 minutos para o prazo final. Você, disse ele a Mariana, a voz a falhar-lhe com a emoção. Você acabou de salvar a minha empresa. Mas Paulo não sabia que aquilo era apenas o começo. A solução de Mariana não se limitara a reparar o sistema, tinha melhorado de uma forma que iria mudar para sempre o futuro da computação. O contrato com os japoneses foi assinado 20 minutos depois do sistema voltar online. Os 500 milhões de euros estavam garantidos. A empresa estava salva. O futuro estava assegurado. Mas enquanto todos celebravam com abraços e gritos de alívio, Paulo Fernandes permanecia colado ao ecrã, a estudar, fascinado, o que Mariana tinha feito ao seu sistema. Meu Deus, sussurrou ele, chamando a sua equipa. Olhem para isto. O que a Mariana criou não foi apenas um remendo temporário. É um algoritmo completamente novo que aumentou a eficiência do sistema em 340%. A velocidade de processamento tinha mais do que triplicado, o consumo de energia fora reduzido para metade, e a segurança, paradoxalmente, tinha sido massivamente melhorada. Isto não é possível, disse Rui Gomes, os seus olhos fixos nos gráficos de desempenho. Um avanço destes exigiria anos de investigação e desenvolvimento. Mariana, que já estava a arrumar as suas coisas para voltar ao seu trabalho de limpeza, virou-se, surpreendida. É um algoritmo de otimização que desenvolvi para um projeto da universidade. Pensei que pudesse ser útil aqui. Um projeto da universidade, repetiu Paulo, olhando para ela como se ela estivesse a falar uma língua extraterrestre. Sim, na cadeira de algoritmia avançada. O professor desafiou-nos a melhorar a performance de um sistema computacional existente. E por que é que escolheu trabalhar em protocolos de segurança? Perguntou Paulo, genuinamente curioso. Mariana corou ligeiramente. Porque queria impressionar o meu pai. Gostava da ideia de tornar os computadores mais seguros para toda a gente. Manuel Dias, que tinha assistido a tudo do fundo da sala com lágrimas de orgulho nos olhos, aproximou-se da filha e pôs-lhe um braço sobre os ombros. Mariana, tu impressionas-me há 19 anos. Paulo mal podia acreditar no que estava a ouvir. Ela tinha acabado de revolucionar a ciência da computação como parte de um trabalho de faculdade. Bem, não diria revolucionar, disse Mariana com humildade. É apenas uma forma diferente de os sistemas comunicarem entre si. Chamei-lhe protocolo harmonia, porque permite que componentes que deveriam ser incompatíveis trabalhem juntos em perfeita sintonia. Paulo olhou para os números no ecrã. Depois olhou para a jovem de 19 anos que tinha conseguido o que os seus 50 engenheiros de topo não conseguiram. E naquele momento, ele tomou uma decisão que iria mudar tudo. Mariana, disse ele com uma seriedade que silenciou a sala. Quero um emprego. Um emprego. Mariana riu-se. Sr. Fernandes, eu ainda estou a estudar. E além disso, tenho de ajudar o meu pai com as limpezas. Não, respondeu Paulo, com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Você não está a perceber. Eu não lhe estou a oferecer um emprego. Daqui a 6 meses, quando terminar o seu curso, eu quero oferecer-lhe o cargo de nova diretora técnica da Tecno Portugal. A vida de Mariana Dias mudou de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Do seu escritório no 45º andar, o mesmo que pertencer a Rui Gomes, que se demitira em desgraça no dia seguinte à crise, ela podia ver toda a cidade de Lisboa a estender-se a seus pés, com o rio Tejo a brilhar ao longe. Mas Mariana não se esqueceu de onde veio. Todas as manhãs, antes de começar o seu dia como diretora técnica, ela descia ao rés do chão para cumprimentar o seu pai, Manuel, que agora era o supervisor de todos os serviços do edifício, com um escritório próprio e uma equipa sob a sua alçada. Bom dia, pai, dizia ela, ao entrar no seu novo gabinete. Bom dia, doutora, respondia Manuel com um sorriso que valia mais do que todos os contratos do mundo. A ascensão de Mariana transformou toda a empresa. O seu protocolo harmonia foi patenteado e licenciado às maiores corporações do mundo, gerando lucros que ultrapassaram os 1.000 milhões de euros. Mas, mais importante do que isso, mudou a forma como as pessoas trabalhavam. Mariana instituiu uma política revolucionária. Todos os funcionários da empresa, desde os porteiros ao CEO, tinham o direito de propor ideias e iniciativas. Criou laboratórios de inovação abertos onde qualquer pessoa podia experimentar. Fundou bolsas de estudo para os filhos dos funcionários. Ela fez da democratização da inovação o coração da empresa. O gênio, como ela costumava dizer nas conferências internacionais, não olha para diplomas académicos ou estatuto social, apenas para a ideia certa,
no momento certo. Mas nem tudo foi fácil. Muitos dos seus novos colegas tentaram sabotá-la, argumentando que ela era demasiado jovem e inexperiente. A imprensa apelidou-a de Cinderela da computação, um rótulo que ela odiava porque reduzia o seu talento a um conto de fadas. E depois veio o maior desafio de todos. Uma multinacional americana, a Tech Corp, ofereceu a Paulo $2.000 milhões pela aquisição da empresa. A única condição: Mariana teria de ser despedida, pois não se enquadrava no seu modelo de negócio corporativo e hierárquico. Paulo tinha de escolher entre $2.000 milhões e a mulher que salvara a sua empresa e a transformara na empresa de tecnologia mais inovadora da Europa. A sua resposta iria chocar o mundo. Na sala de reuniões do 47º andar, Paulo Fernandes olhava para os executivos americanos da Tech Corp através da videoconferência. Atrás dele, toda a equipa de gestão da empresa, incluindo Mariana, aguardava a sua decisão, o veredito que selaria o futuro de todos. Senhores, começou Paulo, com a voz firme. Eu ouvi a vossa proposta. É uma quantia de dinheiro extraordinária. O silêncio na sala era palpável. Mariana sentiu o coração acelerar, mas manteve a cabeça erguida. Sabia que este momento chegaria. E a minha resposta, continuou Paulo, é não. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Os executivos americanos pareciam confusos. Sr. Fernandes, disse o CEO da Tech Corp, está a recusar $2.000 milhões. Eu não estou a recusar o dinheiro, respondeu Paulo com um sorriso. Estou a recusar o vosso mundo. Vocês querem comprar a minha empresa para eliminar a concorrência e sufocar a inovação. Eu quero continuar a mudá-lo. Ele virou-se para Mariana, que o olhava com os olhos a brilhar. Mariana Dias não é apenas a minha diretora técnica, ela é o futuro da computação. Ela é a prova viva de que o talento pode ser encontrado em qualquer lugar, e que as melhores ideias vêm daqueles que veem o mundo com olhos diferentes. E isso, meus senhores, não tem preço. Não há milhares de milhões no mundo que comprem isso. Uma estrondosa ovação explodiu na sala, tão alta que podia ser ouvida nos andares de baixo, onde Manuel Dias sorria com orgulho enquanto polia o chão do átrio. 3 anos mais tarde, a Tecno Portugal tornou-se a primeira empresa de tecnologia europeia a ultrapassar a Apple em capitalização de mercado. O protocolo Harmonia de Mariana tornou-se o padrão global para a computação sustentável. A sua universidade concedeu-lhe um doutoramento honoris causa, e ela continuou a estudar, porque a aprendizagem nunca para. Mas o mais importante foi a transformação que se viu no mundo do trabalho. Centenas de empresas adotaram o modelo Mariana, dar voz a todos os funcionários, investir no talento oculto, acreditar que a inovação pode vir de qualquer um. Todos os anos, a 15 de outubro, o dia em que o sistema colapsou, a Tecno Portugal celebra o Dia do Talento Oculto. Funcionários de todo o mundo partilham as suas ideias, e muitas delas tornam-se realidade. Mariana, agora com 23 anos e considerada uma das pessoas mais influentes do planeta, nunca esqueceu as suas origens. Todas as noites, depois de terminar o seu trabalho a gerir uma das empresas mais poderosas do mundo, ela regressava ao seu pequeno apartamento em Alcântara, onde ainda vivia com o pai. E todas as noites, o seu pai perguntava-lhe: "O que é que aprendeste hoje, minha filha?" Ela nunca deixou de ser a miúda que consertava tudo o que estava estragado. Só que agora, ela estava a consertar o mundo. A história de Mariana Dias prova que não importa de onde se vai na vida, mas sim a coragem que se tem para ir longe. E que, por vezes, tudo o que é preciso para mudar o mundo é a pendrive certa e a audácia de dizer: "Eu posso tentar." O talento não está no teu apelido, na tua morada ou na tua conta bancária, está apenas num coração que bate forte e numa mente que nunca para de sonhar. Se esta história o fez acreditar no poder do talento e da inovação oculta, deixa um like se acredita que o gênio pode nascer em qualquer lugar e em qualquer pessoa. Subscreva o canal para mais histórias que celebram o triunfo do mérito sobre o privilégio. Comenta abaixo qual é a sua ideia revolucionária que poderia mudar o mundo. Partilha connosco. Partilhe este vídeo com alguém que tenha um talento oculto que o mundo precisa de conhecer. E se quiser mais histórias em português sobre pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias, ative o sino de notificações. Lembre-se, não importa a sua origem social ou a sua formação, se tem uma ideia que pode melhorar o mundo, tem a obrigação de a partilhar. Você pode ser o próximo gênio.